aluno sanguíneo versus professor Calazans. Nos meus 40 anos na área de ensino, eu tenho muitas experiências. Posso contar aqui alguma delas entre conflitos e confrontos entre professores e alunos. E aqui eu vou descrever uma experiência que eu presenciei entre um aluno sanguíneo e professor colérico. E, nesse caso, o aluno ele solicitou que seus pais trocassem de professor, pois ele não estava suportando o professor. Claro que ele não falou que tratava-se de um professor colérico, mas ele era um aluno sanguíneo e professor colérico. Este foi o ponto crucial da desavença. Esse assunto é mais profundo, tá? Mas nós trabalhamos em provas e concursos, tem um curso, né, de provas e concursos e também de técnicas de ensino. O assunto temperamentos é um tópico dos nossos cursos, dedicado a professores e também a alunos, e principalmente concurseiros. Tudo bem? Eu sou o professor Calazans e, para mim, é sim um grande prazer tê-los a bordo. Aproveitando aqui o ensejo, o professor Calazans disponibilizou um curso de comunicação e oratória, onde eu disponibilizo um módulo gratuito, muito interessante. E ali você aprende a preparar e elaborar tanto aula quanto uma apresentação, seja uma palestra, debate e assim por diante. Muito interessante. Tá? Se você quiser fazer esse curso, entre em contato com o professor Calazans e também na descrição desse vídeo eu vou deixar o link desse curso. O contato está aí no nosso e-mail e também no nosso telefone, que é Zap. Além do mais, muitos outros vídeos, aulas, né? Videoaulas, para que você possa conhecer os mais diversos assuntos elaborados pelo professor Calazans. E no nosso site, www.professorcalazans.com.br, nós temos lá a seção de cursos, são vários cursos. E você pode ver quais são os cursos na área de ensino, educação e também da comunicação. E vamos para o nosso bate-papo de hoje. Nosso bate-papo de hoje é temperamentos, e eles se classificam em colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico, muito, né, identificado por essa figura, e você já, ainda que você não tenha tido um contato inicial com essa matéria, você pode ter uma noção desses 4 dedinhos, quem são os, né, quem é o colérico, quem é o fleumático, quem é o melancólico, o sanguíneo, mas eu vou dar aqui, fazer uma rápida explicação para que nós possamos entender o nosso contexto. Lembrando, né, que nós vamos apenas trabalhar com os dois, que é os dois casos, né, os dois tópicos do colérico e sanguíneo, que envolve, que estão ligados ao nosso caso. O que é o sanguíneo? Eu gosto muito do sanguíneo, né? Quem que não gosta, hein? Sanguíneo é aquela pessoa alegre, feliz, onde ela vai, ela é muito bem recebida. Você não tem como não perceber a presença do sanguíneo. É braços abertos, e beija, e abraça, e sorri. Ele domina o ambiente, tá? Ele toca o ambiente. Não tem como. Você percebe quem é o sanguíneo, como é que ele está chegando, se ele chegou, né? Porque é uma pessoa afável, amável. Característica do sanguíneo? Bom, né? Bom relacionamento. Geralmente são pessoas simpáticas, são pessoas amáveis. Para esse tipo de pessoa, o mais importante é o relacionamento, ok? Então, esse aluno, que não se deu muito bem com o professor, ele tinha esta característica, tá? E o colérico? O colérico é bem diferente. Onde o colérico passa, você também vai perceber, né? Colérico, geralmente, ele é aquela pessoa ranzinza, né? De olhos fechados, sobrancelhas cerradas, muito cuidado, né? Então, o sanguíneo, geralmente, ele tem uma expressão pesada, né? E, como eu disse, onde ele passa, no caso o colérico, né? Onde ele passa, ele também será percebido, né? Então, ele é objetivo, ele é impossível,
ele não é ligado à opinião das outras pessoas, esse tipo de pessoa é ligado a resultados, é uma pessoa determinada. Tá? Então, nós vemos aí esses dois tipos, né? O colérico, o sanguíneo, a gente pode perceber que são pessoas com características, eu não vou dizer diametralmente opostas, mas bem diferentes. E o relacionamento entre eles tem ali objetivos diferentes. Então, o sanguíneo ele quer relacionamento, ele prioriza o relacionamento. O colérico, não, ele prioriza os resultados, ele prioriza o objetivo. Para ele, é mais importante que o relacionamento. Tá? O colérico bateu, levou, ok? E como é, então, como que fica o relacionamento entre eles? No caso aqui, como é o relacionamento entre o colérico, o aluno colérico e o professor sanguíneo? Na realidade, eu estou falando aqui na área da educação, mas esses conflitos se dão em várias outras áreas, tá bom? Então, lembrando que o colérico é aquela pessoa que quer resultados, né? Ele é impossível, né? Ele é incisivo. E no relacionamento com o sanguíneo, que não está tão preocupado com os resultados, ele pode ser um relacionamento nada agradável, deixando aí, principalmente para o aluno, uma situação muito frustrante. Tá? Então, às vezes é um pai, às vezes é um chefe, né? Então, o relacionamento pode, né, se deteriorar e chegar até mesmo, em certas situações, em vias de fato. Né? E interessante, né? Eu já vi um relacionamento entre um colérico e um sanguíneo. Eu já sou da área jurídica, sou jurista, já tenho trabalhado em vários casos. Eu já vi assédio moral. Né? E, na realidade, às vezes, o subordinado, numa relação empregatícia, ele se considera tão assim afrontado que ele considera que aquilo que aconteceu reveste-se de um assédio moral, vai para o campo jurídico. Na realidade, nem sempre é essa, né? O resultado, ou melhor, a intenção, o objetivo do colérico não era esse, mas ele se excedeu nas exigências e o sanguíneo, né, tentando um bom relacionamento, um clima bem diferente, né, não teve a percepção correta. Tá? Consequências da troca. Então, neste caso, os pais trocaram o aluno, tá? Realmente houve a troca. E quais foram as consequências? Então, vamos lá. Imagine você que seja aluno, ou você que é pai, ou você que é aluno, pai principalmente. Você faria essa troca? Mãe, pai, esse meu professor é muito enérgico, ele exige muito, eu não estou aguentando mais. Você faria essa troca? Ou você iria analisar essa troca? O porquê da troca? Ou será que nós poderíamos trabalhar com o professor ou com o aluno? Essa aqui é a pergunta. No caso, houve a troca e vamos ver quais foram as consequências da troca. Então, essa foi a consequência. O aluno era um jovem, né, um adolescente, né, adolescente entre a fase ali de adolescência e a juventude, ele está se divertindo até hoje, mas não passou em nada. Ele, na sua vida estudantil, na sua vida acadêmica, ele não foi bem sucedido. Até hoje, ele está se divertindo na vida. Então, na realidade, essa troca para o aluno não houve uma boa consequência, não foi nada proveitosa. Tá? Então, vamos lá. O aluno precisava aprender. O sanguíneo, né? Repito, ele não é destinado a objetivo, a resultados. Ele quer se relacionar. Então, nesse caso, ele continuou saindo com seus amigos, fazia festa, participou de muitas festas, reuniões de final de semana, reuniões após a aula e até mesmo reuniões durante as aulas. Não teve um bom resultado. Aí o que veio o pior, ele estava num curso renomado, estava pretendendo uma área numa academia, né, numa escola, numa academia militar. Só que a academia militar, né, embora ela
no edital não fala isso, mas as pessoas que vão adentrar a academia militar, preferencialmente, têm aí uma característica colérica, tá? Preferencialmente. O edital jamais vai falar isso, mas eu, como experiente, já participei de banca examinadora de escolas militares, nós percebemos isso nas várias fases. Uma das fases, a parte psicológica, a gente percebe, né, que o aluno, o perfil prioritário, né, de preferência, é esse, né? Um colérico, não um colérico no sentido de ser bravo, ranziza, não, no colérico ser determinado, né? Buscar ali um objetivo incisivo ali, muito, né, determinado. A carreira militar exige essa qualidade. Então, ele precisava estudar, por isso que os vestibulares, né, os concursos militares, ele tem um perfil que exige do candidato essa característica. E ele queria muito ser militar, mas não logrou êxito, porque ele não entendeu que a sua característica de sanguíneo não estava ligada ao perfil da carreira que ele pretendia. Então, ele não foi bem sucedido por causa disso. Então, dicas para o professor. Então, o professor ele precisa fazer uma autoanálise e ver se a sua maneira de ensinar, o seu método está adequado. No caso específico, o professor podia, sim, ter quebrado, né, ou melhorado um pouquinho a sua característica para se adaptar melhor aos alunos. Não poderia, claro, abrir mão do seu objetivo, que é ensinar e exigir mesmo, está certo. Mas, no caso específico, que eu conheço, nós entendemos que o professor poderia, sim, ter melhorado o seu temperamento. Tá? E dicas para o aluno. Então, o aluno deveria receber uma orientação dos pais ou de um especialista em educação e mostrar para ele, olha, o teu modo de agir, a maneira como você age, né, o seu temperamento não é compatível com a carreira que você está destinando. Talvez seja um artista, sei lá, uma outra carreira que não exija o perfil de um colérico, por exemplo. Então, o aluno precisava ser orientado nesse sentido. Ou então, muda o seu, né, comportamento. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante que eu falo no meu curso de temperamentos, tem um primeiro momento onde eu dou princípios e fundamentos do comportamento, do temperamento, e onde eu explico que o comportamento é mais importante que o temperamento. Ou seja, ele tem um temperamento sanguíneo, mas ele pode fazer uma adaptação e se comportar como um colérico. Eu explico melhor no meu curso, nos princípios e fundamentos do temperamento. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: embora ele fosse um sanguíneo, inclusive eu atuei muito tempo na carreira militar, e eu vi muitos militares que eram sanguíneos, mas eles conseguiam, sim, fazer uma adaptação, e nesses casos, eles tinham, embora temperamento sanguíneo, eles se comportavam, tinham um comportamento colérico. Tá? E mesma coisa o professor podia ser também ali colérico e ter um comportamento um pouquinho menos colérico, mais tendente ali ao sanguíneo ou fleumático, quem sabe. Tá? Então, o que nós precisamos entender é que o comportamento é mais importante que o temperamento. Então, nesse caso, tanto o professor quanto o aluno poderiam, sim, adequar o seu temperamento, comportando-se de forma mais adequada ao fim que eles estavam buscando. Ok? Como mudar o temperamento? Essa é uma boa pergunta. Tenho trabalhado com muitos alunos. Nós temos, sim, técnicas para que o aluno, né, mude o temperamento. Há especialistas na área que acreditam que o temperamento ele não é mutável, não se muda, mas nós temos uma, uma concepção um pouco diferente e nós entendemos que, embora o temperamento seja imutável, ele pode sim ser trabalhado para que um pai colérico possa adequar a educação a um filho sanguíneo ou um filho melancólico para que evite consequências dissabores, né, na vida ou no relacionamento. Tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um prazer tê-los a bordo, né? Sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. IPK, impecável.
esse assunto, né, ele é mais amplo e mais profundo do que o que nós apresentamos aqui, mas ele é muito, muito interessante. E o aluno ele precisa se preparar, se adequar para o temperamento da carreira. Não existe, né? O temperamento é relacionado a pessoas, mas conforme eu falei, temperamentos, determinada carreira exige do determinados profissionais um tipo de temperamento. Isso é real, embora eu tenha falado antes, isso não vem nos editais ou na carreira, mas no nosso curso de provas e concursos, onde ali eu preparo os alunos e também técnicas de ensino, onde eu converso com os professores, nós trabalhamos e apresentamos como é que isso ocorre e, mais ainda, como professor, como aluno, devem se adequar a essas realidades. Tá ok? Para mim, professor Caseres, foi um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.